Boa noite. O ex-assessor do antigo governador do Banco Nacional de Angola revelou que a transferência dos 500 milhões de dólares para o exterior foi feita sem qualquer garantia líquida que assegurasse o retorno do dinheiro. O quadro sénior do Banco Nacional de Angola foi interrogado hoje em mais uma sessão de julgamento que decorreu no Tribunal Supremo. João Domingos dos Santos Ebo estava no Banco Nacional de Angola no dia e na hora em que se fez a transferência dos 500 milhões de dólares. Ainda assim, o ex-assessor de Walter Filipe deixa claro que não teve qualquer intervenção nesta operação em concreto. O especialista em finanças declara que não esteve na origem do processo e, por isso, está convicto que não era uma peça fundamental do esquema financeiro. Ora, quem não está convencido disso são os juízes que orientam a sessão de julgamento. Para os magistrados, custa acreditar que o consultor sénior do governador do Banco Nacional de Angola tenha ficado à margem do processo. Esta foi, de resto, uma das questões mais badaladas do interrogatório e foi preciso um protesto dos advogados para que fosse ultrapassada. João Domingos dos Santos Ebo declarou ainda em tribunal que tinha algumas dúvidas em relação à credibilidade da proposta de financiamento que tinha sido colocada em cima da mesa. O ex-consultor de Walter Filipe admite que nunca chegou a entender de que forma é que seriam captados os 30 mil milhões de dólares no mercado internacional. Outra questão que inquietava o especialista em finanças era a falta de uma garantia líquida que assegurasse o retorno do dinheiro. O declarante diz ter partilhado estas inquietações com o então governador do BNA e com os representantes das empresas promotoras do financiamento. Questionado por que a operação avançou, mesmo com essa incerteza, o declarante alega que a responsabilidade pela assinatura do contrato era apenas da competência do governador do Banco Nacional de Angola. Ainda assim, e em função da dimensão dos valores envolvidos, João Ebo conta que o primeiro conselho que deu a Walter Filipe foi que pedisse uma autorização expressa ao então Presidente da República antes de seguir em frente com as negociações. O primeiro dia de confirmação de matrículas nas escolas da centralidade do Zango 5 não correu bem. Muitos pais e encarregados de educação manifestaram seu desagrado porque não conseguiram matricular os filhos na 7ª e 8ª classes por terem mais de 15 anos de idade. Mas quem preenchia os requisitos exigidos fez a matrícula. Recentemente inauguradas pelo Presidente da República, as escolas da centralidade do Zango 5 abriram as portas nesta quinta-feira para matricular os seus primeiros alunos. Muitos pais e encarregados de educação decidiram madrugar. As enchentes e os empurrões marcaram as primeiras horas. Acordei às 3 horas, houve muita enchente, os empurrões, mas consegui fazer as inscrições dos miúdos. Houve aquele tumulto e foi difícil, por acaso. O sol abrasador do Zango deu também o ar da sua graça, numa manhã que se configurava difícil para muitos encarregados. Felizmente, a organização tomou conta do cenário e o processo fluiu. Até às 11 horas, já todos tinham sido atendidos. São mais de 11 mil vagas disponíveis nas escolas desta centralidade e sequer a metade foi preenchida neste primeiro dia de matrículas. Hoje o primeiro dia foi positivo. Apesar da agitação, sendo o primeiro dia, todos querem ser atendidos no primeiro dia. Mas nós hoje atendemos cerca de 600 encarregados e estamos abertos para os outros dias. Infelizmente, nem todos tiveram a mesma sorte. Os pais que pretendem matricular os filhos com mais de 15 anos na 7ª e 8ª classe foram impedidos de o fazer. Cheguei aqui às 5 horas, não consegui fazer a matrícula. Porque entrei lá dentro, me disseram que o menino que tem 15 anos não poderá fazer a matrícula da 8ª classe. Agora não sei em que ponto nós podemos chegar, porque nessa idade as crianças devem estudar. Então, a prometer que as crianças não podem estudar de 15 anos, de 17 anos não podem estudar. Não sei onde é que vamos parar. Sobre o assunto, a diretora do complexo escolar do 1º e 2º ciclo esclareceu o seguinte. Nós, visto que essa é uma instituição nova, então atendemos até 14 anos, mas a classe de entrada é mesmo 12 anos, segundo a lei de bases. Depois de matricularmos aqueles que estão na idade própria, veremos se podemos abrir uma exceção para aqueles que
têm maioridade, visto que muitos vivem aqui na centralidade. A Escola de Formação de Técnicos de Saúde 5.146 é a única que não iniciou ainda o processo de matrículas. Segundo um responsável, o atraso deve-se ao facto de se estar a concluir a seleção dos candidatos apurados, uma vez que foram inscritos mais de 5.000 alunos para apenas 720 vagas disponíveis. Estas escolas da centralidade do Zango 5 fazem parte de um pacote de 21 novas escolas que abrem as portas este ano em Luanda. Este investimento do governo vai permitir a inserção de mais de 96.000 novos alunos no presente ano letivo. As imagens são de Osvaldo Paulo, António Filipe, a TV Zimbo, na centralidade do Zango 5. E termina amanhã, 17 de janeiro, a prorrogação dada pelo Ministério da Educação para as matrículas do ano letivo 2020. Foram concedidos mais 2 dias em virtude do atraso na emissão dos certificados de habilitações. Mas a Ministra da Educação diz que este prazo poderá não ser suficiente para resolver a questão na totalidade. Nós acreditamos que com esta extensão do tempo poder-se assim resolver parte da problemática que se verificou há semanas. Há vários fatores que também constaram na base dos atrasos que se observou em termos de atribuição do certificado de vária ordem, não só por causa também do fluxo, do número de estudantes que aumentou. A Ministra da Educação fez saber também que só em Luanda existem 96.000 vagas disponíveis, um número que a mesma considera insuficiente. Comparado o número de alunos que pretendem entrar no sistema de ensino e as vagas que temos realmente não são suficientes, porque todos os anos o número da população estudantil cresce. Temos a situação de que ainda temos problema de faltas de escola, não temos a capacidade que pretendíamos, não é? Mas isto é uma preocupação que consta a nível do Executivo. Para aumentar a capacidade de resposta do organismo que dirige, Ana Paula Elias conta com o apoio futuro do PIM. Nós temos o PIM, que através dele temos o compromisso de construção de 5.000 escolas, a nível, e que está dividido a nível das províncias, e então é um esforço muito grande que tem-se feito a nível local e também central. Durante a visita que efetuou no decorrer desta semana, a Direção Provincial da Educação em Luanda, a ministra mostrou-se confiante para com o novo ano letivo que se avizinha, embora não existam vagas para todos os estudantes. O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor já remeteu à Procuradoria-Geral da República 5 processos de queixa pelos crimes de especulação e desobediência. As instituições visadas são as Universidades Jean Piaget de Angola, Universidade Privada de Angola, UPRA, e mais 3 colégios de Luanda. O INADEC diz ter recebido 755 queixas no espaço de uma semana, maior parte delas por telefone, relacionadas com o aumento do preço das propinas no ensino particular, quer sejam do ensino geral como do ensino superior. Às queixas juntam-se as reivindicações feitas pelos estudantes universitários, com destaque para os estudantes da Universidade Jean Piaget e da Universidade Privada de Angola, onde a proposta de aumento rondava os 120.000 kwanzas para o curso de medicina. Esta atitude levou o INADEC a remeter à PGR processos de queixa pelos crimes de especulação e desobediência contra as seguintes instituições de ensino. Também fizemos uma queixa-crime contra esses colégios que aqui estão, o Centro Educacional Pequenos Reis, o Complexo Escolar Pucunina e o Complexo Escolar Pitabel, Parque das Acácias. Já existe um processo na PGR a decorrer. Temos aqui os documentos que comprovam a entrada desses documentos naquela instituição. Nós reunimos todos os elementos, também demos entrada de uma queixa-crime contra essas 2 universidades, Jean Piaget e UPRA. Nós demos entrada desses documentos porque vimos aqui que os interesses dos consumidores estavam a ser
estavam a ser devidamente violados do ponto de vista econômico, do ponto de vista de disposição pública por parte de algumas universidades. Os pronunciamentos do presidente da Associação Nacional do Ensino Privado também levaram o INADEC a intentar uma queixa pelo crime de provocação pública ao crime. E nós vimos uma certa excitação por parte da ANEP que originou a subida de alguns preços em determinados estabelecimentos. O INADEC, em função das matérias que foi apurando, reuniu uma série de elementos e deu entrada de uma queixa-crime contra a ANEP. Temos garantia da celeridade desse processo, uma vez que tem interesse público subjacente e eminente. Então, acredito que o mais breve possível a PGR vai se pronunciar sobre esses aspectos que aqui estão. Além desses 5 processos que já foram entregues à PGR, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor está neste momento a trabalhar em mais 2 processos para uma queixa-crime referentes aos colégios Aurora e Fermas, que também deverão ser entregues à Procuradoria-Geral da República. As imagens são de Leonel Andrade. Otília Adriano, a TV Zimbo. A Ministra das Finanças considera fundamental que o setor privado assuma cada vez mais um papel de relevo na construção do crescimento e desenvolvimento económico do país. Vera Daves fez este pronunciamento na abertura do Conselho Consultivo do Ministério das Finanças, que arrancou hoje, aqui em Luanda. O Conselho Consultivo do Ministério das Finanças realiza-se sob o lema Finanças Públicas Consolidar para Prosperar. Na abertura do evento, o governador de Luanda disse que a criação de um melhor ambiente de negócio que propicie mais emprego e valor acrescentado à economia, a gestão racional dos recursos financeiros e patrimoniais públicos e o equilíbrio interno e externo das contas públicas são alavancas que, se bem usadas, trarão a prosperidade traduzida no lema deste Conselho Consultivo. Em nossa modesta opinião, o país tem potencial humano e recursos naturais para o efeito, pelo que nos resta alinhar isso ao bem fundado adjacente às reformas implantadas pelo Executivo no âmbito da transparência na gestão da coisa pública, que é, sem dúvidas, uma ação que tem referências notórias sob a condução direta do Presidente da República, mas cabe a cada um de nós a sua implementação lá onde prestamos o nosso trabalho. A Ministra das Finanças chamou a atenção dos responsáveis por garantir o cumprimento da lei para que sejam mais dialogantes, pedagógicos e construtivos. Isso de sermos orgulhosamente arrogantes não nos ajuda em nada. Não ajuda, acreditem. Constitui-se um bloqueio logo à partida e a nossa mensagem não passa. De modo que temos que ser abertos, construtivos, dialogantes, explicando os benefícios das propostas, explicando a importância de cumprir a lei. Agora, esgotado o diálogo, esgotada a pedagogia, todos os seminários, toda a conversa, todo o seminário, já oramos também, tudo falhou. Aí sim, aí vem a máxima. O poder é para ser exercido. E temos legitimidade para ser implacáveis, para fazer sentir na pele de todos aqueles que não estão alinhados às regras as consequências dos seus atos de privarem a Angola e os angolanos daquilo que precisam e merecem. Está, segundo a Ministra, subjacente uma cultura de serviço que deve ser o valor fundamental dos gestores de cargos públicos. Vera Daves sublinhou também o papel do setor privado na construção do crescimento e desenvolvimento da economia. Serviço aos órgãos do Estado, serviço à sociedade, serviço de excelência. Não é? Estamos aqui para servir. Devemos igualmente manter o foco naquela que é a visão do líder, que é
assegurar que o setor privado assume um papel cada vez de maior relevo na construção do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento econômico. O Conselho Consultivo do Ministério das Finanças aborda temas como modelo e participação dos bancos comerciais no mercado de valores, o papel da Budiva no atual contexto económico, o impacto da implementação das autarquias locais na gestão das finanças públicas e os desafios estruturais da gestão da dívida pública. Vamos olhar agora para o preço do barril de petróleo Brent. Registrou hoje uma abertura satisfatória nos principais mercados internacionais. O ouro negro, que serve de referência às exportações de Angola, foi vendido a $64,47, com ganhos de mais 47 cêntimos em relação ao dia de ontem. Começou hoje no Kwanza Norte o esvaziamento da albufeira da barragem de Cambambe. O processo vai durar 15 dias. Durante esse período vão ser gradualmente abertas as 5 comportas da barragem para permitir a passagem da água acumulada na albufeira por força da chuva que caiu. De facto, inundações em algumas zonas da Baixa do Kwanza. Estamos a falar desde a barragem de Cambambe até a Barra do Kwanza. As populações que residem nesses espaços vão ver os seus campos agrícolas e também as suas residências adjacentes ao longo da orla fluvial a estarem inundadas ou sujeitas a inundações em função às comportas que serão abertas neste período. É uma ação que tem um período de 15 dias e nós, de facto, vamos continuar a levar a cultura preventiva junto das comunidades, até porque esta população é resiliente e já tem uma cultura própria a respeito daquilo que se deve fazer. Assim, passamos a mencionar o município da Kisama, Dondo, Massangano, Zenza do Itombe, Caçoalala, Calumbo, Bom Jesus, Barra do Kwanza, Cabala, Caxicane Novo e no Kissinge, que são as zonas que serão afetadas pelas inundações, tendo em conta a abertura destas comportas. Portanto, dizer que nós já começamos a trabalhar junto das comunidades, que é a retirada das populações que vivem nas zonas ribeirinhas, nas zonas mais abaixas, estão a ser levadas para uma zona mais alta e segura. Onde é que estão a ser levados em concreto? Bem, é precisamente aqui saber que esta população já é uma população resiliente. Portanto, elas têm a zona baixa por onde têm feito o cultivo, mas muitos deles têm as suas residências nas zonas mais altas. Portanto, nós temos procurado sensibilizá-los neste período, a abandonarem esses espaços mais baixos em função o volume de água que nós vamos registrar neste período e estarem nas zonas seguras, que é as zonas mais altas por onde têm as suas habitações. Mais de 2.000 metros de pontes metálicas poderão chegar ao país em breve para acudir às situações de emergência nos principais troços. A garantia é do Ministro da Construção durante uma visita de trabalho à província de Benguela. Com as chuvas que caem um pouco por todo o país, as pontes de vários troços têm sofrido danos consideráveis, o que em muitos casos leva mesmo ao corte da circulação. Diante desta situação, o Ministro da Construção anunciou que está para breve a entrada ao país de pontes metálicas para situações de emergência. Está a chegar ao país cerca de 2.000 metros de pontes metálicas e nós, com essas pontes metálicas, vamos resolver ali onde surgirem problemas. Portanto, é para acudir situações de emergência. Nós vamos colocar essas pontes estrategicamente em todo o país, para onde houver necessidade, nós então rapidamente fazer as intervenções para socorrer algumas calamidades que acontecerem com o desabamento de pontes. Entretanto, para algumas pontes, a prioridade é mesmo a construção de raiz. É o caso da ponte sobre o rio Cutembo, que poderá ser construída ainda este ano. A nossa intenção é fazer uma ponte definitiva. Vai levar algum tempo, o que nós fizemos é provisório, vai resolver durante algum tempo, mas nós temos que rapidamente fazer uma ponte definitiva em Cutembo. Vai ser para este ano? Este ano, temos de trabalhar nisto este ano. Além da ponte sobre o rio Cutembo, o ministro fala também para este ano
a construção da ponte sobre o rio Bentiaba. Liga o troço Benguela, Dombe Grande, Lucira, Bentiaba e o entroncamento da estrada N280. Também está nas prioridades do governo para esse ano? Ela está nas prioridades, sim. Está contratada a conclusão desse troço de estrada e estamos à espera dos recursos para começar os trabalhos. Angola precisa de mais enfermeiros pós-graduados para melhorar a qualidade de assistência de enfermagem no país. Atualmente existem apenas 34 profissionais pós-graduados. Para superar essa dificuldade, a Ordem dos Enfermeiros de Angola assinou hoje um acordo de cooperação técnico-educacional com o Conselho Federal de Enfermeiros do Brasil, que prevê a capacitação de enfermeiros angolanos no Brasil durante 5 anos. Em Angola, a quantidade de profissionais de enfermagem pós-graduados ainda é uma gota no oceano para Paulo Luvalo, bastonário da Ordem dos Enfermeiros, que conta com apenas 34 profissionais com graus de doutoramento e mestrado. E esses 34, na sua maioria, estão na academia. E nós precisamos de enfermeiros pós-graduados na assistência, porque o enfermeiro pós-graduado é mais diferenciado e então é ele que vai dar os inputs necessários para melhorar a qualidade da assistência. Este facto levou a Ordem dos Enfermeiros a selar um acordo com o Conselho Federal de Enfermeiros do Brasil, que prevê beneficiar os profissionais angolanos da classe com cursos de doutoramento e mestrado no território brasileiro, onde existem 5.300.000 enfermeiros. Dado que o Brasil tem uma vasta experiência nessa matéria, e então nós não encontramos outra saída senão cooperar com o Brasil para esta formação pós-graduada que o nosso país muito precisa. Nós teremos equipes técnicas nossas que estarão presentes aqui, principalmente para atuar junto à Ordem dos Enfermeiros de Angola, e também já temos contato com universidades brasileiras que estarão dispostas a receberem profissionais de enfermagem aqui de Angola, principalmente para cursos de mestrado e doutorado no Brasil. O secretário de Estado da Saúde para a Saúde Pública testemunhou o ato e garantiu o apoio do governo no cumprimento do acordo. Tudo quanto aqui foi pedido, solicitado, no que respeita ao apoio dos técnicos, havemos de fazer chegar, tanto aqui em direito, refiro-me à senhora ministra, para poder, portanto, dar corpo a este projeto. O acordo de cooperação técnico-educacional assinado nesta quinta-feira vai durar 5 anos e reforçar a relação que a Ordem dos Enfermeiros de Angola e o Conselho Federal de Enfermeiros do Brasil estabelecem desde 2017. Tempo agora para a nossa primeira pausa. Já voltamos. Manuel Pereira da Silva é o novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral. A confirmação foi feita ontem pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. Manuel Pereira da Silva, até então presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, venceu o concurso público curricular para o provimento do cargo ocupado atualmente por André da Silva Neto, que cumpriu 2 mandatos desde 2012. Além de Manuel Pereira da Silva, que venceu com 87 pontos, participaram do concurso Sebastião Diogo Jorge Bessa, Agostinho Antônio Santos e Avelino Iululo, que tiveram 61, 54 e 48 pontos, respectivamente. Agostinho Antônio dos Santos e Avelino Iululo já tinham concorrido ao mesmo cargo em 2012. O concurso para a escolha do novo presidente da CNE foi aberto em março do ano passado. A divulgação dos resultados foi protelada por causa de reclamações, procedimentos cautelares e ações interpostas por um dos candidatos que não tiveram provimento no Tribunal Supremo. A Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente que organiza, executa, coordena e conduz os processos eleitorais. É composta por 17 membros, sendo um magistrado judicial que a preside, oriundo de qualquer órgão escolhido na base de concurso curricular e designado pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial. Os demais membros são designados pela Assembleia Nacional
por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções sob proposta dos partidos políticos, coligações de partidos políticos com assento parlamentar, obedecendo aos princípios de maioria e do respeito pelas minorias. E já há reações. O presidente da UNITA disse hoje que vai solicitar ao presidente da República a anulação do concurso público curricular que elegeu Manuel Pereira da Silva como o novo presidente da CNE. Adalberto Costa Júnior considerou um péssimo indício perante os desafios de transparência dos processos eleitorais. O que leva as instituições atuais a nomearem para presidente da Comissão Nacional Eleitoral um cidadão contestado e envolto em polémicas para uma tão grande, distinta e sensível instituição. Este é um péssimo indício perante os desafios de credibilidade e transparência dos processos eleitorais. O interesse público foi sufocado pelos interesses privados e de grupo, obrigando a uma anulação do concurso em respeito ao Estado de Direito que todos pretendemos edificar no nosso país. Assim esperamos do titular do Poder Executivo a anulação deste concurso. O Secretariado Nacional da JMPLA procedeu hoje ao lançamento de uma campanha de recolha de donativos a favor das populações vítimas das calamidades naturais. Com duração de 3 meses, a campanha nacional vai estender-se ao exterior. Está feito o lançamento da campanha de recolha de donativos, a pensar em quem sofre devido às calamidades naturais. Luanda, cidade que tem sido castigada pelas chuvas nos últimos tempos, mostra o exemplo do Secretariado Nacional do Braço Juvenil do MPLA, com o ato que marca o arranque da iniciativa. Em resposta à orientação do líder do partido, bem como envolver a juventude angolana na mobilização de bens a favor das populações afetadas por estes fenômenos naturais, assim como cultivar no seio da juventude angolana a capacidade de respostas aos desígnios nacionais, promover o patriotismo e o sentido material do princípio da unidade nacional, um só povo, uma só nação, despertar nos jovens o espírito de interajuda, solidariedade e amor ao próximo, o Secretariado Nacional da JMPLA dá por aberta uma campanha nacional de recolha de donativos para acudir às populações vítimas dos fenômenos naturais que assolam o nosso país nos últimos tempos. Luanda diz sim ao apelo. Todos nós devemos fazer parte desta campanha, porque nós hoje estamos a falar em termos de seca, mas agora estamos a ver que há algumas províncias que há muito volume de carga pluviométrica. Com pouco, se estenderes a mão com pouco, quem necessita vai considerar que aquilo é muito. Então, só este gesto é um gesto de glorificar a Deus, é assim que eu posso dizer. JMPLA em campanha solidária. Será assim nos próximos 3 meses. Juntar o pouco de todos aqueles que se solidarizam com os cidadãos vítimas de calamidades naturais. A empresária Isabel dos Santos admitiu a possibilidade de vir a candidatar-se à presidência da República para defender o legado do seu pai, a sua honra e da sua família. Em entrevista concedida à RTP, Isabel dos Santos voltou a dizer que a decisão judicial tomada pelas autoridades angolanas tem motivação política. A filha mais velha do antigo presidente da República pouco disse sobre como acumulou a riqueza que faz dela a mais rica de África, os negócios em que investiu com capitais públicos e os dividendos obtidos com recurso a fundos públicos. Olha, o meu pai deixou um grande legado político em Angola. É um legado que eu e muitos angolanos gostaríamos de ver respeitado. Achamos que é muito importante. Eu tenho um grande sentido de dever em relação a Angola. É a minha pátria. É o país que eu amo, é o país onde eu investi
90% da minha vida e 90% do meu capital. Portanto, como pode ver, as minhas empresas estão em Angola, os meus bens estão em Angola, os meus trabalhadores estão em Angola. Então a resposta à minha pergunta é? Eu farei tudo o que eu terei que fazer para defender e prestar os serviços à minha terra, ao meu país, incluindo poder Angola. vir a ser candidata presidencial em determinado momento. É possível. A empresária Isabel dos Santos, acionista da Unitel e do grupo de Mediazap, fez duras acusações ao atual Presidente da República e ao antigo Vice-Presidente da República, Manuel Vicente, antigo gestor da Sonangol. Isabel dos Santos referiu que, quando assumiu a liderança da Sonangol, a maior empresa angolana estava falida e com dívidas avaliadas em 20 mil milhões de dólares. Há uma campanha concertada e paga que está agora a decorrer em Portugal e não só. Portanto, eu tive conhecimento que há uma campanha que foi contratada, que há inclusive jornalistas de um grupo chamado ICIJ, Investigative Journalists, que há jornalistas da Wikileaks, etc., que foram contactados. E tenho aqui alguns elementos que gostava de partilhar consigo. Há uma empresa chamada Squire Patent Box, que é contratada, dei-lhe aqui a cópia, pelo escritório do Sr. Presidente da República de Angola. Portanto, há aqui a assinatura do Vítor Lima, que é está aqui, efetivamente, a empresa que foi contratada, que é uma empresa de lobby e uma empresa de advogados. Esta empresa subcontrata uma empresa chamada Herme Capital. Esta empresa Herme Capital é sediada em Malta. Portanto, a empresa Herme Capital, vou-lhe continuar a dar, tenho aqui a prova que pertence a portugueses, ao Sr. Pedro Pinto Ferreira e Maria Lacerda Megan. Portanto, a olhar para quem são estas pessoas estão ligadas ao Sr. Carlos Pinto Ferreira, que é da Domínio Capital. Portanto, agora diga-me, porquê é que uma empresa é contratada nos Estados Unidos pela presidência de Angola para fazer lobby nos Estados Unidos e subcontrata uma empresa em Malta ligada a 3 cidadãos portugueses que são conhecidos como testas de ferro do engenheiro Manuel Vicente? Portanto, tem aqui o Sr. Carlos Pinto Ferreira, da Domínio Capital, e que trabalham em Portugal com a Newshold e com o grupo Empresa nesta campanha. Portanto, é preciso perceber que há aqui uma ligação entre o engenheiro Manuel Vicente e o Presidente João Lourenço. E esta ligação está aqui demonstrada, que tem aqui um contrato, que é um contrato que acho que são cerca de 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares que são pagos pela presidência de Angola a uma empresa nos Estados Unidos, que depois paga a uma empresa que tem ligações ao engenheiro Manuel Vicente. A construção do satélite Angosat 2 já vai em 50% e possui características técnicas de última geração. Especialistas da SADEC que estão em Luanda para uma conferência sobre partilha de dados visitaram hoje na Funda as instalações do Centro de Emissão e Controlo de Satélites, que vai monitorar o Angosat 2. O programa espacial angolano é ambicioso. Ele comporta uma das peças mais importantes, o Angosat 2. Quando entrar em funcionamento nos próximos tempos, como se prevê, o satélite angolano vai fornecer serviços a grande parte do continente, em particular a países da região austral. O Angosat 2 está ao nível de cerca de 50%. Mas o que não significa dizer que os próximos 50% são os mais fáceis ou os mais difíceis. É porque estamos a falar de tecnologia de alto nível, estamos a falar de um satélite de última geração. A Angola está a desenvolver o seu programa espacial nacional e, portanto, comprometeu-se a organizar esse evento como uma forma também de transmitir a nossa experiência daquilo que é o nosso Programa Espacial Nacional e, muito em particular,
o satélite ANGOSAT 2, pelas suas características técnicas, está em condições de poder fornecer serviços aos países da região. Moçambique viveu em março do ano passado o drama causado pelo ciclone Idai, que matou centenas de pessoas. Se o ANGOSAT já estivesse em órbita, poderia ter minimizado as consequências do desastre. Sofremos já alguns desastres naturais em Moçambique, onde a infraestrutura terrestre foi praticamente destruída num só dia. E se tivéssemos este programa parceria com a Angola, talvez até poderia se providenciar comunicações por satélite, possível de alguma forma comunicar onde estão as pessoas, para poder salvar as pessoas, e talvez não teremos perdido mais vidas e salvaguardava mesmo a vida das populações. Este é um dos especialistas em telecomunicações que participa em Luanda numa conferência que visa mostrar o que Angola está a desenvolver na área espacial. Os especialistas visitaram esta quinta-feira o Centro de Emissão e Controlo de Satélites para perceberem onde e como vai funcionar o ANGOSAT 2. É um centro cujas instalações não terão dificuldades em energia e água. Tempo agora para mais uma breve pausa. Volte connosco. Até já. Estamos de volta e com a atualidade internacional. Ainda não há acordo para a instauração de um cessar-fogo para a Líbia. Ontem, o líder do Exército Nacional Líbio abandonou Moscovo, a capital russa, sem assinar o documento proposto, que já contava com a assinatura do líder do Governo de Unidade Nacional da Líbia e o único reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Em Ankara, Recep Tayyip Erdogan mostrou-se descontente com o desfecho. O golpista Haftar não assinou o cessar-fogo. No início ele disse sim, depois infelizmente deixou Moscovo. Fugiu de Moscovo e não assinou, referiu o presidente turco. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, minimizou o fracasso do acordo de cessar-fogo, sublinhando que os esforços para alcançar a paz na Líbia vão continuar também com o apoio da União Europeia. Todos os esforços que os europeus estão agora a fazer, incluindo alemães, franceses e italianos, queremos juntar todos esses esforços para que todos atuemos na mesma direção e encorajemos todas as partes líbias a concordarem, frisou o diplomata russo. A chanceler alemã vai promover uma cimeira em Berlim no dia 19 de janeiro com os líderes das duas fações líbias e com representantes da Organização das Nações Unidas e de vários países como os Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, China, Rússia, Turquia e Emirados Árabes Unidos. O objetivo é restabelecer a paz neste país africano, importante produtor de petróleo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América aprovou esta quarta-feira o envio para o Senado de 2 artigos para a destituição de Donald Trump. Controlada pelos democratas, com 228 votos a favor e 193 contra, a Câmara elegeu os promotores para o julgamento político do presidente. Em reação, Donald Trump escreveu no Twitter a seguinte frase: "Este processo é uma vigarice orquestrada pelos democratas que não fazem nada." O presidente norte-americano é acusado de abuso de poder. Donald Trump terá pressionado o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para investigar as atividades do filho do adversário político, Joe Biden, em troca da prometida ajuda militar. O processo de destituição segue agora para o Senado, onde deve começar a ser julgado no dia 21 de janeiro. Para remover o presidente são necessários 2/3 dos votos, um cenário quase improvável, uma vez que os republicanos estão em maioria no Senado. Mikhail Mishustin é o novo primeiro-ministro da Rússia. Foi nomeado ontem pelo presidente Vladimir Putin, depois de, no mesmo dia, Dmitry Medvedev ter pedido demissão do cargo. Mikhail Mishustin vai substituir o demissionário Dmitry Medvedev, que havia anunciado a renúncia após Putin ter apresentado uma proposta de reforma da Constituição. Na ocasião, o ex-primeiro-ministro enfatizou que a sua intenção, ao deixar o cargo, era de dar espaço ao presidente para encaminhar as mudanças.
Michustin, que atuava como chefe do Serviço Federal de Impostos, é tido como um tecnocrata de carreira que não possui ambições políticas, tendo atuado sempre de maneira discreta e se mantendo longe da política, não pertencendo a nenhum partido. Nas raras entrevistas que concedeu, preferiu falar sobre as inovações que conseguiu avançar no sistema tributário russo. A sua indicação apanhou de surpresa a elite política do país e gerou dúvidas quanto à futura composição do gabinete. À frente do Serviço Federal de Impostos desde 2010, Michustin é conhecido pela modernização do sistema tributário e por conseguir aumentar significativamente as receitas para o Estado. O Papa Emérito Bento XVI retirou seu nome e fotografia de um livro do cardeal Robert Sarah. Tudo porque a obra tem um conteúdo que aprova o celibato, um assunto que o Papa Francisco, ao que parece, não concorda. Joseph Ratzinger pôs fim a 48 horas de tumulto no Vaticano, pedindo que o seu nome e fotografia sejam retirados de um livro assinado pelo cardeal Robert Sarah, que parece contrariar o Papa Francisco ao defender o celibato dos padres. A informação foi avançada pelo secretário particular do Papa Emérito Bento XVI. Débora Lobov, correspondente da agência Zenit no Vaticano, diz que o que é importante é ter em mente que não há realmente uma contradição com o Papa Francisco. O Vaticano, na sua própria declaração, através do seu diretor editorial e do seu porta-voz, frisou que há continuidade entre o que disse o Papa Francisco acerca do assunto, desde que era arcebispo de Buenos Aires, e o que diz agora o Papa Bento XVI. O livro tinha publicação agendada para esta semana em França, numa altura em que o Papa Francisco se deve pronunciar sobre a possibilidade da ordenação de padres casados na Amazónia, uma região do mundo que sofre de escassez de religiosos para difundir o catolicismo. A capa que tinha sido apresentada da obra exibia foto de Bento XVI ao lado do cardeal Sarah, dando a entender uma coautoria. Tempo agora para mais uma breve pausa. Volte connosco para a segunda parte deste jornal. De volta e com o desporto, o Interclube defronta amanhã no seu pavilhão, o 1º de agosto, em jogo de destaque da dupla jornada do fim de semana. Raul Duarte prevê um jogo complicado, já que perdeu nas duas vezes que defrontou o conjunto militar. O Interclube trabalha forte para o duplo compromisso do final de semana. Raul Duarte quer no desafio desta sexta-feira uma equipa consistente e que jogue um basquetebol apoiado e com alguma duração. O treinador considera fundamental os jogadores saberem tomar as melhores decisões, ter atitude positiva e evitar os turnovers. Olha, eu acho que o problema é a consistência. O problema é estarmos juntos, quer atacar como a defender, tomarmos boas decisões durante mais tempo. Temos que durar mais tempo. Há períodos em que há jogos em que começamos muito bem e depois vamos perdendo a intensidade, a concentração, e há jogos em que não começamos tão bem e depois vamos melhorando ao longo do jogo. A palavra-chave é concentração e sermos mais consistentes, mantermos a nossa atitude durante mais tempo, atitudes positivas durante mais tempo. Nos jogos passados com o 1º de agosto, o Inter perdeu para o Provincial e para o Nacional. O chefe da equipa técnica tomou nota dos erros cometidos e já sabe como encarar o novo encontro. Quando o 1º de agosto, aquilo que foram os nossos 2 jogos, Provincial e a primeira volta do Campeonato Nacional, mais equilibrado no Provincial. O resultado do Campeonato Nacional, 17 pontos, foi sobretudo porque a partir do minuto 6 do 3º quarto nós desunimos-nos completamente, deixamos de transitar defensivamente concentrados, permitimos muitos lançamentos de 3 pontos completamente abertos, e o 1º de agosto abriu essa vantagem, porque se olharmos para o resultado no final do 3º quarto, estávamos a perder por 7, mas tudo se mantinha em aberto. Esperar fazer melhor, esperar ser estarmos muito mais concentrados naquilo que são as nossas tarefas defensivas e ofensivas. Em relação ao ataque,
é melhorar percentagens e diminuir o número de perdas anormais. E se fizermos isso, eu creio que é possível equilibrarmos o jogo e criarmos condições para ganhar. O Interclube tem 15 pontos, os mesmos que o seu adversário e também o Petro de Luanda. Já são conhecidos os nomeados para a 92ª edição dos Oscars, prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A cerimónia de entrega dos prémios acontece a 9 de fevereiro em Los Angeles, na Califórnia. Na distinção para melhor filme, 9 películas estão na disputa, com destaque para 1917, vencedor de um Globo de Ouro na última edição. Para melhor realizador, temos Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino e Bong Joon-ho. Para melhor atriz principal, as propostas vêm de Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron e Renée Zellweger. E na mesma categoria, porém em vertente masculina, nomes como António Bandeiras, Leonardo DiCaprio e Joaquin Phoenix poderão ganhar o troféu. Na categoria de melhor ator secundário, Tom Hanks, Al Pacino e Brad Pitt juntam-se a outros nomes. E a melhor atriz secundária poderá ser Katie Bates, Laura Dern, Scarlett Johansson, Florence Pugh e Margot Robbie. O melhor guião original poderá ser considerado o de Rian Johnson, Noah Baumbach, Sam Mendes, Quentin Tarantino e o de Bong Joon-ho. Para além destas, outras 16 categorias com diversos nomeados integram a cerimónia dos Oscars e dividem as opiniões até ao dia 9 de fevereiro, data em que serão conhecidos os premiados. E já sabe que pode continuar a enviar-nos ideias de reportagens. Utilize para isso o correio eletrónico alerta@tvzimbu.com. Faça um retrato do seu bairro, escreva a sua história e envie para nós. Contas em dia já a seguir. Foi um prazer falar para si. Boa noite. Até amanhã às 20 horas. Até lá.